Saudações, inscritos do canal do Emissário Cristiano Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Chegamos à parte 20, onde você vai aprender mais uma lição com o Emissário Cristiano sobre como imitar a mundanidade de Jesus, correto? Bem simples e bem claro, bem direto. E na parte 21 eu vou dar o checkmate, O checkmate com aquele vídeo. Sabe quando os crentes vão ser igual a Jesus? Nunca. E eu vou mostrar o porquê, tá? Não vou generalizar, vou colocar alguns casos, de como os crentes, os evangélicos, os católicos, os espíritas, eles agem da porta da igreja para fora, Eles deviam serem cristãos, aqui também no dia a dia, Mas não, eles só são da porta da igreja para dentro. Da porta da igreja para fora, eles não são de Jesus. E eu vou provar isso na parte 21. E aí nós vamos começar uma nova série da chamada Trindade, tá? A pedido do nosso amigo Marcelo Guzmão, que me pediu para eu fazer uma série da Trindade. É você que acredita na Trindade? Pois é, esse vídeo é para você, esta série que eu vou fazer. E após essa série, eu vou estar criando uma outra série a respeito dos plágios do Novo Testamento, Aquelas coisas narradas pelos discípulos, que Jesus disse, mas que talvez não disse. Porque na verdade eu descobri que as palavras ditas pelos apóstolos que Jesus supostamente disse são plágios de outras culturas, de outras religiões, das quais o Jesus desapareceu por 18 anos e reapareceu quando estava com 30 anos de idade e se batizou no Rio Jordão pelo João Batista. Ele deu uma sumida de tempo aí de 18 anos. Onde estava Jesus nesse período de tempo? Pois é, o que você vai descobrir nessa futura série, tá? E você vai descobrir de onde vêm os ensinamentos de Jesus, Ih, rapaz do céu, é um plágio atrás do outro. Da mesma forma como também houve plágio na mulher chamada Ellen Goldwhite, através do pastor Cleveland, o ex-adventista, que denunciou, Ellen White, que denunciou o adventismo através deste livro aí que vamos mostrar para vocês, o caso White, Da mesma forma, os discípulos de Jesus, ou os padres, plagiaram ensinamentos de outras religiões e inseriram, sincretizaram esses ensinamentos no Novo Testamento. E eu vou provar para vocês. Mas antes da gente começar a nossa parte 20, se inscreva no canal, deixa aquele like esperto, deixe seu comentário, compartilhe e solta a vinhetinha. E vamos iniciar a parte 20. Como desenvolver a mundanidade segundo o Cristo. Não é o segundo a sua igreja, Ou segundo as suas conveniências, E prometo que na parte 21 eu vou puxar a orelha de vocês, tá? Eu vou falar sobre fanatismo. E como evitar o fanatismo, E você botar em prática essas lições que eu estou dando para vocês. E vocês serem pessoas bem melhores, Isso vai desenvolver vocês. Isso vai amadurecer vocês. E vamos lá. Alguns podem estar imaginando como podemos crescer em nossa mundanidade semelhante à mundanidade de Cristo. Não é igual, é semelhante. Sem cairmos na armadilha da mundanidade, cheia de concessões e a mundanidade de nossa cultura. Como assim? É você não se envolver com as práticas, mas você tem que se envolver com o praticante, Como podemos nos aproximar do ideal de estar no mundo sem ser dele, em vez de estar no mundo, mas não dele?
A resposta é desenvolver a sensibilidade espiritual e o equilíbrio bíblico. Fazer isto promoverá a mundanidade em nossa vida. Primeiro, precisamos ter certeza de que entendemos o que é mundanidade. Muita gente não sabe o que é isso. As pessoas elas taxam coisas de mundanos, pessoas mundanas, né? De onde vem a sua guitarra e microfone que você canta lá e prega? Do mundo, né? A roupa que você veste, do mundo. O terno e a gravata que você vai para a igreja, quem que é? Do mundo, né? Quem que criou o terno e gravata? Um homossexual, aquele pênis de Baal no teu pescoço lá, que era o tapa-sexo do farol, do mundo, né? A Bíblia que você utiliza aí, né, na sua igreja, nas suas meditações, do mundo, papel, tinta, é do mundo. A mundanidade saudável quer dizer desenvolver relacionamentos com as pessoas do nosso mundo, motivadas pela compaixão de Cristo. A mundanidade prejudicial quer dizer ter relacionamentos motivados pelas cobiças da sociedade pecaminosa, inclusive o materialismo, o hedonismo e o egoísmo. Tá lá essas passagens bíblicas, aí dá o print, aí anota no papel e verifica aí. Depois temos de reconhecer e rejeitar a mundanidade doentia da participação nas atividades da sociedade pecaminosa, abraçando-as com boas atividades. Ao desenvolver o equilíbrio bíblico, precisamos reconhecer que a mundanidade prejudicial se encontra em nossas atitudes muito mais do que em nossas ações. Devemos tomar cuidado para não definir superficialmente a mundanidade fundamentado em que estamos e nos lugares que frequentamos. Ao contrário, nosso guia deve ser a definição de mundanidade, dividida em 3 partes, que encontramos lá em 1 João 2,16. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esses desejos são uma constante tentação. Existem outras formas por meio das quais podemos alcançar o equilíbrio bíblico e, portanto, praticar a mundanidade semelhante de Cristo. Primeiro, os que confiamos na Bíblia, precisamos revisar os textos-chave das Escrituras sobre separatismo. Vários deles foram, de maneira conveniente, mal interpretados. Quando Paulo nos alerta, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, lá de 1 Coríntios 15, 33, verso isolado. Ele, de modo claro, refere-se à ressurreição e suas implicações. As más companhias que corrompem mencionadas por ele não são as pessoas pagãs, mas, antes, aquelas, provavelmente no seio da igreja primitiva, que negavam a ressurreição. Somos alertados a ficar distantes daqueles cuja doutrina rejeita a ressurreição corporal, pois a negação da ressurreição provavelmente impactará de forma negativa a moralidade. Esse texto não é uma afirmação abrangente sobre manter-nos afastados dos pecadores. De modo similar, examinando o contexto de 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e capítulo 7, verso 1, podemos observar que essas passagens sobre separação nos proíbe o julgo desigual com os descrentes. Ela não proíbe a associação com eles. Há uma enorme diferença entre relacionamento de julgo desigual e relacionamentos detentores. Jesus modelou essa distinção. Ele se uniu aos discípulos. Judas foi uma exceção a essa regra. E Jesus tinha plena consciência desse fato. Ele não se uniu com os descrentes, embora tenha se associado livremente com eles. Ligar-nos com descrentes realmente contradiz os mandamentos de Deus e compromete o caráter cristão. Há atributos espirituais comuns que não podemos compartilhar com descrentes. Entretanto, isso não nega o abrangente e extenso campo comum que compartilhamos com pessoas que não são cristãs. Realmente, não somos semelhantes, fraldas e pratos, redução de pessoal e terceirização, pais idosos e adolescentes agressivos, mês muito longo para o salário,
Todos nós temos dores de cabeça e angústias, impostos e morte. Tudo isso temos em comum desde ser tocado por causa de Cristo. A interpretação bíblica apropriada também pode nos ajudar a entender um terceiro texto sobre a separação, conforme escreve Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22. Abstende-vos de toda espécie ou aparência do mal. Se esse é um princípio geral aplicado a toda a situação, então ele não foi obedecido pelo Senhor. Ele se envolveu em situações consideradas altamente comprometedoras e com aparência do mal. Portanto, Deus, com esse mandamento, deve ter tido algum distinto. Mais uma vez, o contexto fornece os parâmetros que Deus tinha em mente quando escreveu essa proibição. O contexto imediato é o uso apropriado das falas proféticas. É algo sério quando alguém diz, assim diz o Senhor. As palavras proféticas têm de ser examinadas, presumivelmente tendo as Escrituras como parâmetro. Aquilo que é bom deve ser aceito, e o que não é bom deve ser rejeitado. O mal, ou seja, maquinações humanas apresentadas como a verdade de Deus, deve ser evitado. Mais uma vez, esse texto em contexto não trata do separatismo, conforme é comumente compreendido. Essa passagem e outras deixaram a maioria de nós com a impressão de que Deus nos ordena a evitar os pecadores e nos encorajar a andar com os justos. Ao contrário, Deus nos chamou para que nos associemos com os descrentes, pecadores, e que nos separemos dos cristãos que estão envolvidos em pecados grosseiros, sem qualquer arrependimento. Embora o separatismo de cristãos pecadores seja apoiado nas Escrituras, o separatismo de descrentes pecadores não é. Paulo disse na Epístola aos Coríntios: já por carta vos escrevi, que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Com isto não se referia à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Segundo, os crentes precisam levar a sério o nosso chamado dado por Cristo de alcançar os pecadores no lugar onde estão. Lembre-se, somos assistentes do médico, fomos chamados para curar. Jamais devemos nos ocupar tanto com o nosso padrão de vida e com o ministério de nossa igreja a ponto de ter pouco tempo para o perdido. Se não assumirmos a responsabilidade de estruturar relacionamentos redentores com o perdido, quem fará isso? Buscar esse tipo de relacionamento deve certamente figurar de forma proeminente em nossa filosofia de ministério da igreja e no pessoal. Terceiro, precisamos resistir com coragem e com sabedoria aos muitos impedimentos farisaicos para que tenhamos a mundanidade semelhante de Cristo. Precisamos rejeitar a noção de que a contaminação é ambiental e declarar corajosamente que ela é uma questão que diz respeito ao coração humano. Portanto, ninguém em nenhum lugar é inerentemente passível de me contaminar. Entretanto, a sabedoria exige que tomemos cuidado, pois carregamos o potencial da contaminação onde quer que seja que levemos nosso coração. Deste modo, não somos descuidados nem iludidos, e tampouco violamos nossa consciência. Não brincamos com a tentação. Por causa de Cristo, estamos dispostos a sair de nossa zona de conforto, mas não de nossa zona de consciência. Aceitamos a injunção da Bíblia para evitar a mundanidade. Esforçamo-nos para perseguir a pureza, ao equilibrarmos a aparência do mal como um mandamento para sermos embaixadores de Cristo. Em vez de meramente dizer ao mundo que venha, temos que ir aos outros, como Cristo o fez. Espero que ansiemos por construir pontes. Quarto, precisamos constantemente perseguir a maturidade espiritual. Rapaz, maturidade espiritual que os crentes aqui no Brasil precisam muito. Ficam 40, 50 anos, são crianças na fé. Sabe?
É igual um passarinho que está no ninho, criou asas e não aprendeu a voar, não quer voar, tem medo de voar sozinho, né? Tem medo de ir pro deserto, né? É impressionante. Precisamos constantemente perseguir a maturidade espiritual que motivou o relacionamento de Jesus com os pecadores. Jesus era direcionado por um propósito. Ele não se detinha por causa da crítica que recebia dos justos. Ao contrário, ele era motivado por seu amor pelos filhos e filhas perdidos. E na alegria do céu para cada alma arrependida que se arrepende. Como seria poderoso para nós se fôssemos motivados de forma semelhante? Um propósito nobre protegia Jesus. Ele queria servir aos outros. Quando também somos protegidos por um propósito, sentimos-nos menos atraídos pelas tentações egoístas. Quanto mais conhecemos Jesus e quanto mais temos sua motivação de amor, mais nossa vida exala sua graça e sua verdade. Quinto, precisamos perceber que, algumas vezes, os mais pecadores são os candidatos mais prováveis para o reino. Oh, que é isso? Pasmem, escandalizem-se crentes, bitolados, idólatras, legalistas da Deus e amor. Olha o que diz aqui. Os mais pecadores são os candidatos mais prováveis para o reino. Por quê? Porque quando um pecador se arrepende, é de verdade. Agora, quando o crente está na igreja, não, ele é convencido, ele não é convertido. Os candidatos mais prováveis para o reino que os bons, ou os religiosos, podemos elogiar nos outros a bondade e a religião, mas aqueles que sabem que estão doentes espiritualmente, sabe aquelas pessoas que estão conscientes, né? E aqueles que não estão conscientes e são os religiosos, esses são os doentes espirituais, né? Os fanáticos. Muitas vezes reconhecem sua necessidade de médico. Não devemos evitar alguns pecadores como candidatos improváveis para o reino. A população do reino pode nos encerrar várias surpresas. Muito do Novo Testamento nos ensina a evitar as cobiças mundanas, à medida que tentamos alcançar as pessoas de nosso mundo de forma que Jesus o fez. Renunciemos ao separatismo com o objetivo para que possamos nos tornar ativos no ministério para as preciosas ovelhas perdidas de Deus. Tá vendo, gente? Peguem essas lições que eu dei para vocês aí na série da Deus Amor, nessa parte da podcast, da leitura. Analise desde o começo até o presente momento. Vê o que pode ser ajustado na sua vida, né? E coloque em prática. Depois coloca nos comentários qual foi a experiência que você teve. Porque na parte 21 eu vou puxar a orelha dos fanáticos. Eu vou mostrar alguns vídeos de pessoas que não têm a mundanidade segundo Cristo, mas são religiosos retardados mentais, débeis acéfalos. E vou dar um conselho. Nos dias de hoje, não é bom ser fanático. Agora, na época de Jesus, aí talvez sim, né? Como João Batista, o próprio, né? E você vai separar vamos falar na linguagem cristã, o joio do trigo, né? Como não ser fanático no século 21, mas como ter a mundanidade de Cristo, fazer as coisas do Cristo. Vocês vão aprender, vocês vão se tornar pessoas melhores. Mas sabe quando isso vai acontecer? Never! Nunca! Nunca vocês, crentes, se tornarão cristãos quando estão aí debaixo da potente mão dos dirigentes legalistas que te escravizam com uma lista de proibições. Tudo é pecado, tudo é demônio, né? Vocês falam de graça, mas não vivem a graça. Vocês querem obter salvação por esforço próprio, de frequentar a igreja, de vestir só roupas que cobrem o corpo? Salvação pelas obras. Eu tenho que pagar o preço, então Jesus, né, na cruz foi em vão, né? Vocês são mais anticristãos, né?
Um grande abraço do emissário Cristiano, até a parte 21. Se prepare. Fui.